Vamos falar hoje da nossa paraxá Kitetse. A verdade é que essa paraxá precisaria de umas 8 aulas, porque a gente tem aqui pelo menos uns 30 assuntos diferentes na paraxá. Vamos tentar dar uma... Eu sei que quando o Rabino começa a falar, o Rabino se empolga e gosta de se estender, mas vamos tentar passar o máximo de tópicos possíveis da nossa paraxá para entender e ver aqui os ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida, que esse é o principal estudo da Torá, o que a Torá pode mudar a minha forma de viver, a minha forma de me comportar com os outros em relação a Deus. Então, primeiro ponto da nossa paraxá, o nome da paraxá, Kitetse, significa quando a gente sair. Quando a gente sair para onde? Fala a paraxá, Kitetse la milhamá aloiverra, quando você sair para a guerra contra o teu inimigo. A gente falou no finalzinho da paraxá passada já alguns assuntos relacionados com as guerras de Israel, sobre a ética. É um exército impressionante que a Torá ela mostra, mesmo nos momentos de vida ou morte, momentos de pressão, de tensão, tem leis, não pode fazer o que quiser, mesmo numa guerra, não pode derrubar árvores, tem que oferecer um tratado de paz antes de atacar, não pode cercar por todos os lados uma cidade para deixar uma brecha se eles quiserem fugir. A gente tem uma ética na guerra e Baruch Hashem, a gente vê até hoje em dia, mesmo no exército, hoje em dia de Israel, que é o exército mais ético do mundo, com certeza, muitas influências da nossa Torá, que ensina que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, a gente ainda tem que cumprir as leis da Torá e temos que nos comportar de forma ética e moral, mesmo no meio da guerra. Então, Kitetzela milhamá aloiverra. Então, quando vocês saírem, vai ter aqui mais uma lei interessante, que é a lei da Yefas Toar, da mulher bonita que é encontrada no meio da guerra. Então, aqui a gente vai ver que quando o povo judeu estivesse guerreando, uma das táticas de guerra que os outros povos usavam era mandar para frente de batalha mulheres muito bonitas e, ao mesmo tempo, obviamente, vestidas de maneira não recatada, para que isso chamasse a atenção dos soldados e desviasse o foco deles da guerra. E aqui a Torá vai trazer um ensinamento surpreendente, que isso ensina para a gente que a Torá só proíbe o que a Torá sabe. Deus ele criou o ser humano, ele sabe o que o ser humano pode aguentar, e isso é proibido. Quando a Torá veio e proibiu alguma coisa para a gente, é porque a gente pode vencer, a gente pode passar esse teste. Quando Deus ele sabe que a gente não vai conseguir passar um teste, então ele não proibiu, e esse é o maior exemplo da Torá. Quando a gente estiver na frente de batalha e o homem está lá no momento de estresse, no momento de tensão muito grande, de vida ou morte, e ele vê essa mulher muito bonita, e ele vai se sentir muito atraído por essa mulher, a Torá permite que ele tenha relacionamento o homem case com essa mulher. Obviamente que ele só vai poder casar com essa mulher depois que ela passar por um grande processo de conversão, e é interessante, esse processo ele vai passar também aqui por uma fase de enfeiamento da mulher. Não sei se existe essa expressão, existe o embelezamento, mas aqui seria o processo contrário, do enfeiamento da mulher. Vamos entender o que está por trás, uma lei que parece completamente lógica, tá bom? Dá para entender, tem o Yetzer Hará, tem a má inclinação, na pressão da guerra, quando a gente está sob pressão, o Yetzer Hará tem mais efeito sobre nós, mas mesmo assim não dá para entender essa permissão aqui. A gente sabe da proibição do casamento misto, e aqui vem a Torá e permite que o homem tenha relacionamento íntimo com essa mulher e que depois possa até mesmo escolher se casar com ela. Então, uma das explicações que os nossos sábios trazem é que, na verdade, quando Deus entregou a Torá só pôde ser entregue para povos, mas não para indivíduos. Muitos indivíduos que também queriam, na época, receber a Torá, eles não puderam.
Então, Deus ele abriu uma porta, assim fala o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zeher Tzadik Livrachá, no Derech Hashem, num dos livros principais dele, que ele fala sobre um capítulo, o povo e as nações do mundo. Então, ele explica que Deus ele abre essa possibilidade para todo aquele que quer entrar dentro do povo judeu, todo aquele que quer cumprir a Torá e as mitzvot. Existe o caminho do Giur, o caminho da conversão. Obviamente que tem que ser uma coisa sincera, tem que ser receber sobre si o cumprimento de toda a Torá, de todas as mitzvot, para realmente ser uma conversão válida. É uma transformação espiritual. Não é simplesmente pagar um dinheiro e achar que isso já faz uma conversão espiritual, que isso já muda o status espiritual de uma pessoa. Uma outra maneira, os nossos sábios falam que Deus espalhou dentre os outros povos, tem indivíduos que têm esse potencial de cumprir a Torá. Então, essas mulheres, normalmente, eram mulheres que têm esse potencial e podiam ser, entre aspas, resgatadas. Então, quem ia para a guerra naquela época? Só os maiores tzadikim, as pessoas mais justas, as pessoas mais corretas, eles que vão para a frente de batalha. Então, quando um homem ele viu aquela mulher e percebeu alguma coisa diferente nela, pode ser que é uma alma que precisa ser trazida agora para o caminho da Torá. Só que o Yetzer Hará, ele trabalha, então o que acontece? Pode ser que ele realmente viu alguma coisa especial naquela mulher, uma alma que tem esse potencial a mais, ou pode ser que ele ficou encantado com a parte física dela, ele acabou sendo enganado pelo seu Yetzer Hará, e não tem nada de espiritual nisso, ele simplesmente está encantado com a beleza dessa mulher. Então, por isso que serve esse segundo processo. A mulher tem que raspar o cabelo dela completamente, a mulher tem que deixar crescer as unhas dela, ela vai passar 30 dias chorando pelos pais dela que estavam lá na guerra, que provavelmente foram conquistados, foram derrotados na guerra contra o povo judeu, e só depois disso, se o homem realmente quiser se casar com ela, ele pode se casar com ela. Por que isso? Porque agora que a gente está tirando a parte da beleza, ela deve se vestir com roupas tznuot, com roupas recatadas, e tudo isso vai tirar aquele lado que era do Yetzer Hará, da beleza da mulher, e agora vai ser o teste verdadeiro. Se realmente você viu alguma coisa especial nela, aí você traz ela para a Torá, para o judaísmo, mas se agora você viu que quando ela não está com toda aquela beleza, você não percebe algo especial nela, isso quer dizer que era o Yetzer Hará, então essa mulher, você não vai mais casar com ela. Então, interessante, esse é o primeiro assunto, a gente vai vendo como cada detalhe da Torá, para entender o quanto isso é um conceito espiritual. Essa mulher chamada, a linguagem aqui da Torá, uma mulher Yefas Toar, uma mulher muito bonita. David Ameller casou com uma mulher dessa, quer dizer, estamos falando de David Ameller, um dos mais santos, um dos mais elevados espiritualmente de toda a história do povo judeu. Então, certamente aqui não estamos falando simplesmente de uma atração física na guerra, tem aqui um componente espiritual também. Depois disso, a Torá vai para um segundo assunto, aparentemente desconectado, que é a porção do primogênito, Behor. A gente sabe que o primeiro do ventre, o primeiro fruto, o primeiro animal que nasce, o primeiro ser humano que nasce da mãe, tudo que é o primogênito, Behor, ele tem uma santidade especial. Então, o Behor, o primogênito, ele tem direito também ao dobro da herança em relação aos outros irmãos. Mas olha que interessante, a Torá traz aqui um caso de um homem casado com duas mulheres. A gente sabe que pela Torá o homem poderia casar com mais de uma mulher, e depois disso, depois de muitos anos, na verdade, os nossos sábios fizeram, há mais ou menos 1000 anos, fizeram um decreto que proibia um homem casar com mais de uma mulher. Não sei se tem a ver com o assunto de ter mais de uma sogra, pode ser que esse é o motivo que cancelaram, mas, na brincadeira, o ponto é que os sábios entenderam que o marido não consegue dar atenção
que a Torá exige que ele dê para mais de uma esposa, então não pode casar com mais de uma esposa. Alevai, Bezerrat Hashem, que a gente consiga a nossa única esposa dar toda a atenção que ela merece e que ela precisa. Então, os nossos sábios proibiram, mas naquela época, na Torá, é permitido que case com mais de uma mulher. E a Torá, ela traz para a gente aqui, olha que interessante, o homem casa com uma mulher que ele ama e uma mulher que ele odeia. Certamente ninguém casa com alguém que você odeia, mas deve ter sido algum caso que casou amando a pessoa, mas nesse momento ele já odeia essa esposa e ele tem 2 filhos. Ele tem um filho com essa mulher que ele ama e um filho com essa mulher que ele odeia. Então, o filho primogênito é da mulher que ele odeia. Então, ele pode querer ser malandro e falar, não, eu vou deixar o dobro da minha herança para o filho daquela mulher que eu amo mais. Não pode. O primogênito é o primeiro filho que você teve, é com aquela mulher que você odeia, para ele que vão os direitos. Então, daqui a gente aprende que Deus nos livre, mesmo quando está tendo uma briga do marido com a esposa, nunca os filhos podem ter que pagar o pato por isso, nunca pode prejudicar os filhos por causa de uma briga do marido com a esposa. O que é direito dos filhos é direito e não pode ser diminuído por nenhum sentimento negativo. Então, aqui também já chama atenção, aqui um caso de uma pessoa casado com uma mulher que ele odeia. O que a Torá ela quer ensinar para a gente? E, finalmente, fala sobre o Ben Sorero Moré, um filho rebelde. Não estamos falando, hoje em dia, se filho rebelde, hoje em dia a gente está vendo a educação das crianças, obviamente que é algo muito mais profundo, algo muito mais grave do que simplesmente esse nível, não que isso seja uma coisa normal e aceitável, nível de descaramento, de chutzpah das crianças hoje em dia, da falta de kavod, não respeita mais os pais, não respeitam mais os professores, embora bastante é culpa dos próprios pais, que ao invés de apoiar os professores, apoiam os filhos. E falam, não, você está certo e os professores estão errados. Isso é parte da má educação que a gente acaba dando para os nossos filhos hoje em dia, mas aqui estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de uma criança que desde cedo começa a ficar viciada em prazeres materiais, numa boa comida, numa boa bebida, e começa, para poder manter os seus vícios, ele começa a roubar dos próprios pais, a cometer pequenos furtos dentro de casa. Depois disso, essa criança vai crescendo, os desejos vão crescendo junto com ele. Quer dizer, quando a criança tem esses desejos não canalizados, isso pode se transformar num grande desvio. Então, essa criança, infelizmente, ela vai crescendo e, conforme ela vai crescendo, os desejos vão aumentando e ela pode acabar, Deus nos livre, indo para as encruzilhadas para roubar e até mesmo para matar. Então, a Torá fala para a gente, essa criança ela deve ser morta agora que ela é inocente, não espera ela virar um grande assassino, porque vai começar, ela está entrando numa bola de neve, e a Torá já sabe o final dessa criança, aonde vai chegar. É melhor ela morrer agora inocente do que ir lá para frente como um assassino, com sangue nas mãos, que vai ser muito mais grave espiritualmente para essa criança. E tem muitos detalhes aqui, como se, para se transformar num Ben Sorero Moré, nesse filho rebelde, existe uma série de condições que têm que ser atendidas, e o Talmud fala para a gente, não se preocupe, nunca existiu e nunca vai existir uma criança que consegue preencher todos os requisitos para ser um Ben Sorero Moré. Então, a grande pergunta óbvia é para que a Torá está ensinando uma coisa que não é na prática. Quer dizer, olha, se acontecer essa situação, você vai fazer isso, isso e isso, mas saiba que nunca vai acontecer essa situação. Então, para que foi ensinado? Então, os nossos sábios chamam a atenção aqui que cada uma das características que a Torá traz para o Ben Sorero Moré é o ensinamento de como não educar o seu filho. Quer dizer, na prática, nunca vai ter um Ben Sorero Moré com todas as características negativas, mas aprenda do Ben Sorero Moré cada uma das características
como não educar o seu filho. Uma das coisas interessantes, não quero me alongar aqui, não é aula de Hinuch Eladim, de como educar as crianças, mas um dos detalhes que ele traz aqui é que o pai e a mãe não têm a mesma voz. O que quer dizer que o pai e a mãe não têm a mesma voz? Significa que uma criança que ela fala para o pai e o pai fala, não faz isso, e ele vai para a mãe e a mãe fala, não tem problema, filhinho, vai fazer, ou vice-versa, essa criança está sendo levado para o mau caminho, essa criança não tem mais nenhuma diretriz do que é certo e errado, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, e, infelizmente, os pais estão desviando o filho do caminho correto, ele já não sabe mais quem escutar. Então, se o pai e a mãe falam a mesma língua, e mesmo assim essa criança saiu torta, então isso já é um problema da criança. Agora, se o pai e a mãe não estão falando a mesma língua, então já não é mais culpa da criança, é muito importante os pais, eles conversarem, olha, quando um chama a atenção do filho, o outro não vai passar a mão na cabeça, mesmo que eu vejo minha esposa chamar a atenção de um filho e eu não concordo. Não chama a atenção da esposa na frente do filho, óbvio. Depois você chama ela de canto, olha, não concordo, eu acho que não é isso, vamos conversar, vamos ensinar, mas não tira a autoridade do outro, porque a criança não vai ter, infelizmente, nenhum referencial do que é certo e o que é errado, se os próprios pais, que têm que ser modelo para os filhos, eles não conseguem dar essa educação. Bezrat Hashem, tem gente aqui que está pedindo aulas de Hinuch, Bezrat Hashem, está no forno, Bezrat Hashem, um material que eu estou preparando, não aqui na Parashat Shavua, mas Bezrat Hashem, é um assunto importantíssimo para a gente lidar, tanto a parte de Shalom Bait quanto o Hinuch. Vamos só juntar esses três assuntos, que aqui vai ser um ensinamento importantíssimo, um yesod, um dos fundamentos do Shalom Bait e do Hinuch Eladim. O que esses três assuntos têm a ver um com o outro? O Rashi, famoso comentarista da Torá, ele faz esse trabalho para a gente de conectar tudo. Ele fala o seguinte, se você casar com uma pessoa, ao invés de procurar os bons traços de caráter, se a pessoa ela tem realmente uma pessoa correta, uma pessoa conectada, com valores de Torá, de mitzvot, de se importar com os outros, olha, eu vou casar porque tem muito dinheiro, ou é muito bonito, quer dizer, só tem coisas externas, mas você não checou a parte interna da pessoa, a gente vai para a próxima parte da Parashá, que é a esposa que você ama e a esposa que você odeia. Adivinhem quem é a esposa que odeia? Aquela Yefastor que casou lá atrás, casou porque ela era muito bonita, sem checar se ela tem bons traços de caráter. Num primeiro momento, ele ama ela, mas fala para a gente o Pirkei Avot, todo amor que depende de uma causa, quando termina a causa, termina o amor. Se casou só pela beleza física, todo mundo envelhece, todo mundo diminui a sua beleza física. A gente sabe que a beleza física tem um auge na juventude, depois começa a decair, terminou a beleza física, terminou o amor, e quando o amor termina, facilmente ele vai para o seu oposto, que é o ódio. Vai acabar odiando essa mulher. Então, aquela Yefastor que ele casou da forma errada, vai acabar tendo problemas de Shalom Bait, vai brigar com ela, vai ter brigas dentro de casa, e adivinhem, uma casa assim tão desequilibrada, uma casa onde tem briga, onde tem desarmonia, onde o filho vê os pais se matando, essa criança vai sair com problemas, um Ben Sorero Moré, uma criança rebelde, que já não escuta mais ninguém, já não tem mais referências na vida e já não escuta mais ninguém. Para quem lida com crianças, a gente sabe que a criança, quando ela é muito rebelde, quando ela não escuta, é porque dentro de casa ela não recebe a educação que ela deveria receber, ou porque não tem Shalom Bait, ou porque os pais estão muito ausentes. Então, infelizmente, pela criança dá para saber o que acontece dentro de casa. Por isso, a gente, Bezrat Hashem, precisa aprender com o Ben Sorero Moré o que não fazer para os nossos filhos. E teve uma vez eu recebi interessante, é uma dica,
São, na verdade, 13 dicas de como transformar o seu filho num delinquente. Então, entre as dicas é dar tudo que ele pede, sempre apoia ele quando ele fala mal dos professores. Então, são coisas que a gente acaba sem querer, a gente ama o nosso filho, a gente quer dar tudo para ele, mas nem sempre isso é o ideal, o que ele precisa de verdade. Temos que estudar, temos que investir também na nossa área de educação dos filhos. Mais uma coisa, sem dúvida nenhuma, a maior dica de educação dos filhos é seja um bom exemplo. Isso é a melhor forma de educar os filhos, sendo um bom exemplo. Às vezes eu percebo que os filhos eles acabam imitando os pais no jeito de falar, em tudo que a gente faz, os filhos acabam imitando a gente, tanto as coisas boas quanto, Deus nos livre, as coisas ruins. A melhor forma de educar os nossos filhos é educar a nós mesmos. Uma vez o Hafetz Haim, ele foi procurado por um jovem rapaz e ele perguntou para o Hafetz Haim, falou, Rav, eu queria educar meu filho, com que idade eu já preciso começar a me preocupar com o Hinur, com a educação dele? E o Hafetz Haim falou, olha, mais ou menos com 15 anos. Falou, com 15 anos, quando eu tiver 15, quando meu filho tiver 15 anos, já não é muito tarde? Falou, não quando o teu filho tiver 15 anos. Quando você tinha 15 anos, você já tinha que estar preocupado com a educação do teu filho, porque, no final das contas, o que você vai fazer na tua vida, isso vai ser o maior ensinamento, o maior hinur. Se você mostrar para o teu filho que para você tefilar não é importante, para você estudar a Torá não é importante, ele vê o tempo inteiro você fazendo coisas que não acrescentam nada de espiritual, é isso que ele vai aprender. Não adianta virar para o filho e falar, vai para a sinagoga, e você não vai. Ele olha para o pai e fala, se fosse tão importante assim, o meu pai também estaria indo. Melhor forma da gente conseguir, Bemet, educar os nossos filhos é educando a nós mesmos e a gente se tornar exemplos para os nossos filhos. Vamos lá, eu falei que Rabino gosta de falar, já foi metade do shiur e a gente ainda está no comecinho da Parashá. Mas vamos lá, o próximo assunto fala sobre pessoas que receberam pena de morte, por exemplo, pessoas que fizeram idolatria ou que blasfemaram Deus. Essas pessoas, eles tinham pena de morte e o corpo ele ficava pendurado, talvez para ser realmente um choque para as pessoas, para que as pessoas aprendessem e não seguissem esse mau exemplo. Mas olha o que a Torá fala para a gente, que a gente deve enterrar esse corpo antes do anoitecer, mesmo que essa pessoa foi morta pelo Beidin, porque fez um crime gravíssimo, ela foi avisada antes, tinha testemunhas, quer dizer, uma pessoa que quis ser malvada, quis ser perversa, quis ir intencionalmente contra a Torá, contra as mitzvot, essa pessoa, infelizmente, vai acabar tendo essa pena de morte, mas tem que ter a honra pelo corpo dessa pessoa. Olha o que a Torá fala para a gente. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então deixar aquele corpo pendurado é Hilul Hashem. Isso denigre o nome de Deus. Se isso vale, olha que incrível, se isso vale para um criminoso que chegou nesse nível absurdo de ter que ser morto pelo Beidin, a gente tem que se preocupar com a honra dele, do corpo dele, muito mais a gente tem que se preocupar com a honra de cada ser humano, porque cada ser humano foi criado, Betzelem Eloquim, a imagem e semelhança do Criador do mundo. Depois disso, a Parashá fala da importantíssima mitzvah de Ashavat Aveidá, de devolver um objeto encontrado. Por que essa mitzvah é tão importante? Porque a gente acaba caindo na nossa sociedade moderna em conceitos do tipo achado não é roubado. A gente começa a desviar as leis de acordo com as nossas necessidades, com as nossas vontades. Então, a Torá fala para a gente, achado é roubado, óbvio que é roubado. O objeto tem dono. Não é porque você encontrou ele perdido na rua que ele deixou de ter dono. O dono ainda não desistiu desse objeto, você não pode pegar. Verdade que tem um tratado chamado Baba Metzia, que ele vai trazer um capítulo inteiro só sobre as leis de objetos perdidos, se tem sinal, se não tem sinal,
se foi achado num lugar onde o dono já desistiu de procurar, se você acha uma coisa flutuando no mar, quer dizer, quem perdeu uma coisa no mar já desistiu. Então, a gente tem que saber, qualquer objeto que o dono não desistiu, ele é roubado se você pegar. Qualquer objeto que já teve a desistência do dono, que a gente chama de Yeush, desistir do objeto, isso você poderia pegar. Então, um exemplo clássico, você está na Avenida Paulista e você encontrou uma nota de R$ 100 no chão, é sua. Nota não tem sinais de identificação, num lugar público, passando milhares de pessoas. Quem perdeu esse dinheiro, certeza, ele já desistiu de procurar, ele já mexeu no bolso, já viu que caiu o dinheiro dele, essa pessoa já não vai mais ter nenhuma esperança de encontrar esse dinheiro dele. Então, assim funciona as leis. A gente deve sempre devolver um objeto se tem sinais, se tem como encontrar. Eu lembro até hoje algo que marcou muito no meu processo de tchuvá. Primeira vez que eu fui para Eretz Israel, aconteceu algo incrível. Estava ainda muito afastado, começando a conhecer algumas leis da Torá, e, de repente, eu vejo um papel na parede grudado, no muro de uma sinagoga, tem um papel grudado. E aí eu pedi, estava com um rapaz lá de Shivá, que estava andando comigo na rua, e eu pedi para ele me traduzir o papel. Ele falou, olha, está escrito que a pessoa encontrou um sidur e ele quer saber quem é o dono. Então, está aqui o telefone dele. Quem esqueceu um sidur apoiado naquele muro, por favor, liga para ele que ele vai devolver o sidur. Aí eu falei para o cara, falei, não, fala sério, não estou brincando, o que está escrito aqui? E ele foi me traduzindo palavra por palavra. Eu achei que era brincadeira, eu achei que era piada. Como assim? Você achou um livro, é teu, achado não é roubado. Olha que nível que a gente está de afastamento espiritual, que a gente não conhecia nem as leis básicas da Torá e das mitzvot. É mitzvah da gente devolver. Ah, mas como que eu vou achar o dono? Você vai ter que anunciar, leva o objeto para casa e anuncia, coloca uma placa no lugar onde você encontrou, encontrei um sidur. Obviamente, a gente não pode ser tipês, a gente não pode ser tolos, tem que deixar a pessoa dar sinais para você ter certeza que ele é o dono. Você devolver o objeto para a pessoa errada, isso pode ser um problema. Então, aqui, a gente tem que ser muito cuidadoso para não ser bobo e não entregar para a pessoa sem ela dar os sinais, e tem que ser sinais característicos, obviamente. Falar, eu perdi um relógio, né? Encontrei um relógio, alguém me liga e fala, o relógio é seu, é meu. E aí eu pergunto para a pessoa, não, mas me dá um sinal. Eu falo, ele tem ponteiros. Obrigado, coloca a voz. Todo relógio tem ponteiro, não ajuda nada. Então, precisa ser realmente algum sinal que identifica de verdade o objeto. Olha, eu quero saber a cor do relógio, a cor do fundo, a cor dos ponteiros, qual é a marca do relógio. Tem que ser sinais que identificam aquele objeto, e aí eu posso devolver com a certeza que eu estou fazendo uma mitzvah. Tem mais uma parte da mitzvah de Hashavat Aveidá, que na verdade é uma proibição. Existe uma proibição de você não fingir que não viu o objeto. Por quê? Porque quando você pega um objeto perdido, você vira um shomer, você tem responsabilidade sobre esse objeto, óbvio. Tem uma discussão no Talmud, que nível de responsabilidade, óbvio que é um nível mais baixo de responsabilidade que você tem, mas você tem responsabilidade. Se você pegou um objeto que você encontrou e você simplesmente perdeu porque não cuidou direito ou deixou, esqueceu em cima de uma mesa e alguém furtou, isso você tem responsabilidade porque você foi negligente com o cuidado desse objeto. A gente tem que cuidar. Então, muita gente fala assim, quer saber? Eu não vou procurar aqui sarna para me coçar. Ele vê o objeto e ele passa reto. Eu não vou pegar, depois vou ter que ficar guardando, anunciando. É proibido. Se a gente viu um objeto e tem chances de encontrar o dono dele, a gente deve tentar devolver. Imagina também, a Torá fala, se você encontrou o boi do teu amigo, você precisa cuidar do boi dele. Quem vai querer ficar cuidando do boi do outro? Obviamente que você não precisa ter nenhum gasto. Todos os gastos têm que ser ressarcidos depois pelo dono do objeto. Se são animais que produzem alimento, você poderia vender o alimento para pagar os gastos do animal. Também tem tempos que você precisa cuidar do animal, depois você poderia vender e guardar só o dinheiro, você não precisa ficar o resto da vida
cuidando da vaca do teu amigo, mas tudo isso tem leis, então o Talmud vem detalhar para a gente, o importante é a gente saber que achado pode ser roubado. Então não tem isso, isso é uma lei completamente sem pé nem cabeça, e a verdade é que é uma lei, é um ditado popular mentiroso, que até pela lei brasileira, não é só pela Torá, a lei brasileira é achado é roubado. Teve um caso há pouco tempo de, não sei se era um senador, um deputado, que estava no aeroporto e ele encontrou um envelope. Dentro desse envelope tinha documentos e tinha uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, as câmeras lá do aeroporto mostram ele levando o documento para o banheiro e ele sai de lá, obviamente, ele já tinha tirado o dinheiro, deixou só os documentos e ele foi devolver os documentos sem o dinheiro. E aí ele foi preso, porque nas câmeras a polícia conseguiu ver que ele tinha tirado o envelope de dinheiro lá de dentro. E ele falou que não, pela lei, eu tenho 30 dias para devolver, eu ia devolver na volta, eu fiquei com medo que iam roubar, então ele ia cuidar, ele é uma pessoa muito bondosa, ele ia cuidar do dinheiro e ia devolver na volta. Então ele foi preso, por quê? Porque achado é roubado, era um documento, tinha nome, tinha identificação, tinha tudo, então você tinha que devolver esse dinheiro também para o dono. Vamos lá, continuando, mais uma mitzvah interessante, uma mitzvah emblemática da Torá, do burro do seu inimigo caído no chão. Você está andando na rua, tem aquela pessoa que você odeia, que você reza todos os dias para essa pessoa se dar mal na vida. Deus nos livre, isso é gravíssimo, isso é guardar rancor, isso é uma proibição grave da Torá. Mais uma pessoa que você odeia e você vê uma cena que é ele caído lá, o burro dele, ele carregou demais o burro e o burro está desabado lá, desabou embaixo da carga dele e ele sozinho não consegue levantar o seu animal. A Torá pergunta, você vai deixar de ajudar o seu companheiro? Vai lá, Azov, Tazov, Imo, vai lá e ajuda ele. Que história é essa de você não ajudar ele? Então, essa mitzvah aqui, óbvio que não é uma mitzvah fácil, ajudar alguém que você odeia não é a coisa mais fácil do mundo, mas a Torá também está levando em consideração o sofrimento do animal. O burro não tem nada a ver com o seu ódio por essa pessoa, vai lá ajudar, não deixa coitado do animal. Isso tem aqui uma proibição de tsar balei haim, de causar um sofrimento desnecessário para os animais. Então, aqui a gente tem a mitzvah de ajudar. A Torá fala para a gente, Azov Tazov, quantas vezes precisar. Vou lá e ajudo o animal a se levantar, 10 metros depois o animal cai de novo, já ajudei, já cumpri a mitzvah, tchau. Não, tchau, coisa nenhuma. Azov Tazov, quantas vezes precisar, e mais 10 metros, e mais 10 metros, você tem obrigação de ajudar. E mais um detalhe da mitzvah, Azov Tazov Imo, ajude junto com ele. Significa, se o cara vira para você e fala assim, olha, eu sei que você tem mitzvah da Torá de ajudar a levantar meu burro, eu estou muito cansado, eu vou ficar dormindo um pouquinho aqui, vai lá trabalhar, vai fazer a mitzvah, não temos obrigação de ajudar Azov Tazov Imo junto com ele, mas se ele não quiser, a gente não precisa. Então, quer dizer, temos aqui um ensinamento que a gente não é obrigado a ser tolo, a gente não é obrigado a ser feito de bobo. Se a pessoa está te enganando, está se aproveitando da sua boa vontade, você não tem obrigação de ajudar essa pessoa. A grande pergunta aqui que os nossos sábios do Talmud perguntam, a Torá veio ensinar para a gente uma mitzvah no meio de uma transgressão. Qual é a transgressão? Está escrito explicitamente na Torá, Altisneta richa bilvavecha. Não odeie o seu companheiro no seu coração. E aqui a gente veio aprender a mitzvah de ajudar o animal caído no meio de uma transgressão. Por que se odeia essa pessoa? Está fazendo uma transgressão na Torá. Como pode ser que está vindo ensinar uma mitzvah através de uma transgressão? Então vem o Talmud e fala para a gente, na verdade, aqui se trata de um ódio permitido. Qual que é esse ódio permitido? Se você viu uma pessoa fazendo uma transgressão grave, que a pessoa sabe que ela está errada e mesmo assim ela foi lá e fez a transgressão. Mas a gente sabe, a gente viu na Parashá da semana passada, que qualquer
julgamento na Torá, qualquer aplicação de um castigo pela Torá, passa necessariamente pela existência de duas testemunhas, uma única testemunha. Tem alguns casos específicos que uma testemunha pode servir para fazer a pessoa jurar que não está devendo um dinheiro. Tem algumas raras exceções, mas, em geral, para você poder aplicar qualquer pena, precisa de duas testemunhas. Você viu alguém indo lá no Beit Din, na sinagoga, e roubando a caixa de tzedakah, fazendo alguma coisa, mas você é testemunha única, você não pode fazer nada contra ele. Tem casos que, se você for no Beit Din, você pode até levar chicotadas do Beit Din, porque você está fazendo Lashon Hará, já que precisa de duas testemunhas, só tinha uma, você está vindo fazer Lashon Hará desse cara. Então, a gente aqui não pode fazer nada, ficar com as mãos amarradas, e você odeia essa pessoa pela transgressão que ele fez. Então, aqui se trata, segundo o Talmud, de um caso de uma mitzvah, que até mitzvah você odiar o que essa pessoa fez de errado. Então, peraí, então já não estou entendendo mais nada. Se é um ódio permitido pela Torá, de repente a Torá manda eu levantar o animal dele, deixa o cara lá. Olha só, devia até falar para ele, tá vendo? Bem feito, eu vi você fazendo a transgressão e você está pagando pelo teu erro agora. Então, é o que muitas vezes a gente gostaria de fazer. A Torá fala para a gente, não faça isso. Azov tazov imó, peraí, é permitido odiar ele e eu tenho que ajudar ele? Não estou entendendo. A Torá está ensinando para a gente o seguinte, a gente pode odiar o mau ato da pessoa, mas não a pessoa. E isso é uma linha muito tênue, é muito difícil a gente conseguir odiar só o ato dela e não odiar ela. Então a Torá está falando, olha, por mais que é permitido, tira esse ódio do coração. A própria linguagem da Torá, azov pode significar ajude, mas azov é abandona, tira esse ódio do coração, porque por você, faz mal para você. A pessoa mereceria esse ódio, esse transgressor mereceria, mas por você, esse ódio pode sair dos limites, pode se transformar numa transgressão, então tira isso do coração. E os nossos sábios falam que azov tazov, assim fala o livro Tomer Dvorá, se você tira esse sentimento negativo aqui embaixo, mesmo que ele errou, mesmo que realmente ele é um transgressor, mas você consegue tirar esse sentimento e ajuda ele, lá no Shamaim, Tazov, também, você também faz erros, e Hashem está vendo os teus erros. E se você quer que ele te perdoe e que ele continue te ajudando, mesmo que você faz transgressões, faz isso com as outras pessoas. Azov, aqui embaixo, Tazov, você vai abandonar o ódio aqui embaixo e ajudar a pessoa. Lá em cima, Hashem também vai te perdoar. Amavir al midotav, mavirim lo al kol pshaav, aquele que passa por cima dos seus sentimentos, lá em cima também vão passar por cima de todas as transgressões que a pessoa, porventura, possa ter feito na vida dele. Então, vamos seguindo aqui. Tem uma proibição que, hoje em dia, parece ridículo ter uma proibição dessa, mas a gente está vendo tempos modernos que não é tão simples assim. É proibido pela Torá homens usarem roupa de mulher e mulheres usarem roupa de homem. Acho que é desnecessário a gente fazer muito mais comentários. A gente está vendo, infelizmente, o mundo enlouquecendo, crianças sendo incentivadas a trocar de gênero e trans para cá, e se fala mal, já é fobia, tem fobia de tudo hoje em dia. Na minha época era só aracnofobia, era só medo de aranha. Hoje em dia já tem fobia de tudo. Tem gordofobia, tem transfobia, tem homofobia, tá todo mundo com fobia de tudo. O mundo está ficando louco. A Torá fala para a gente explicitamente, um homem não deve se comportar como mulher, uma mulher não deve se comportar como homem. Isso se aplica, por exemplo, também, não só roupas, mas comportamentos. Homens que ficam cuidando muito da beleza, muito da aparência, e vão lá na manicure. Tem homens hoje em dia que também já passam o dia no cabeleireiro para fazer as unhas e os cabelos e o corte da barba e os perfumes e as roupas, e
que tem até um nome para isso, os metrosexuais, que cuidam demais da aparência, isso também tem um problema. Isso também, aqui, é um comportamento feminino e não masculino. Seria considerado também da pessoa, ela está vestindo roupa, o homem está vestindo roupas de mulher, e o contrário também, por exemplo, que está na moda também, no judaísmo reformista, mulheres usarem talit e tefilin. Qual é o problema? A verdade é que, assim, tem mitzvot que as mulheres estão isentas. Elas não estão proibidas, elas estão isentas. Talit e tefilin entra nessa lista, porque toda mitzvah positiva que depende do tempo, as mulheres estão isentas. Então, o talit e o tefilin são duas mitzvot que a gente só pode cumprir durante o dia e não durante a noite. Então, é uma mitzvah que as man-gramá, que depende do tempo, então as mulheres estão isentas. Na teoria, as mulheres poderiam colocar talit e tefilim? Sim, porque elas não são obrigadas, mas elas não estão proibidas. Hoje em dia é proibido. Por quê? Porque não tem mais costume das mulheres colocarem, quer dizer, isso já as mulheres não fazem mais. As mulheres que fazem isso fazem como uma forma de mostrar que não, eu quero ter as mitzvot iguais dos homens. Então, isso já é uma bandeira completamente equivocada. O que o reformismo está fazendo é interessante. Ela faz questão de usar talit e tefilim no cótel, a mulher, mas ela não guarda Shabbat, ela não come kasher, ela não faz nenhuma mitzvah da Torá. Mas essa mitzvah ela quer fazer. Então, isso é uma demonstração que ela não está preocupada com a mitzvah, ela está preocupada com essa bandeira que tudo tem que ser igual, os homens e as mulheres, e o feminismo e todas essas ideias completamente equivocadas, como se o judaísmo fosse machista e só os homens podem fazer. É justamente o contrário. A Torá sabe o papel fundamental da mulher como um pilar da educação dos filhos, de cuidar da espiritualidade da casa. Então, a Torá falou, as mitzvot que dependem do tempo, eu vou isentar as mulheres para elas poderem se dedicar para o que é mais importante, para construir a casa. Se as mulheres tivessem que rezar com minyan e colocar talit e tefilin e todas as outras mitzvot que dependem do tempo, elas não iam conseguir ter foco e dedicação para as coisas realmente importantes, que é o trabalho que ela pode mudar o mundo inteiro. Como diz o famoso ditado, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Quer dizer, grandes pessoas saem de casas onde tiveram uma mãe presente, uma mãe educadora, e essas pessoas vão crescer saudáveis e vão ser pessoas grandes na vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias não judaicas, que parece que bonito, qual o problema? Ela quer vestir o talit e o tefilin, ela quer fazer mitzvot, faz as outras mitzvot. Está cheio de mitzvot que as mulheres podem fazer e não fazem, elas querem fazer essas como bandeira, não por amor às mitzvot, não por amor à Torá. Isso é como se fosse vestir roupas de homem, são mitzvot que hoje em dia foram recebidas pelo povo judeu como mitzvot que só os homens cumprem. Quando as mulheres estão cumprindo essas mitzvot, elas estão como se estivessem vestindo uma roupa de homem. Depois disso vem mais uma mitzvah interessante aqui da Torá, que é a mitzvah de espantar a mãe pássaro. O que significa espantar a mãe pássaro? Quando uma pessoa ela vê um ninho, tem várias condições, todas essas mitzvot que a gente está falando da nossa paraxá, tem um monte de detalhes de como fazer, e que tipo de pássaro, e que tipo de ninho, e aonde tem que estar, mas só em linhas gerais, se você encontrou num domínio público um ninho onde tem ovos, onde tem filhotes, e tem uma mãe passarinho lá, você não pode pegar os ovos na frente da mãe passarinho, você tem que espantar ela para poder pegar os ovos. Então, aqui tem duas bases, né, importantes para entender um pouco melhor. Óbvio que é uma mitzvah que está acima do nosso entendimento, é um rock, é uma mitzvah que dificilmente a gente vai conseguir entender a lógica que está por trás, mas mesmo os hukim a gente pode pegar um pouquinho de quanto isso pode influenciar na nossa vida e trazer alguns ensinamentos. Aqui, você tem que ter misericórdia dessa mãe passarinho e não pegar o ovo na frente dela,
para não causar para ela esse sofrimento de ver que você está pegando o ovo do filhotinho dela. Mas tem mais uma explicação muito bonita, porque tem duas mitzvot da Torá, das mitzvot positivas. Normalmente, as mitzvot positivas, a Torá não deu qual é a recompensa. Por quê? Para a pessoa não começar a fazer business com a Torá. Olha, essa vale mais, eu vou fazer mais. Essa vale menos, eu vou fazer menos. A Torá falou para a gente, você não sabe o valor das mitzvot, então não é pela dificuldade, a gente não sabe quais vão ser os critérios que Deus vai usar para dar para a gente a recompensa. Pode ser também que para cada pessoa vai ter um valor diferente as mitzvot, porque está escrito no Pirkei Avot, Lefunt Tzara Agra, de acordo com a recompensa, assim de acordo com o esforço, assim é a recompensa. Então pode ser que o valor vai mudar de pessoa para pessoa. Mas tem duas mitzvot positivas da Torá, que a Torá sim trouxe a recompensa. Quais são? Shiloh Haké, nessa de espantar a mãe passarinho, e Kibud Aveim, honrar os pais, que também está escrito explicitamente a recompensa. Não por coincidência, as duas recompensas são a mesma. Nas duas mitzvot está escrito, cumpra essa mitzvah para que se alonguem os seus dias na terra, para que você tenha uma vida longa. Então, a recompensa dessas duas mitzvot é vida longa. O que significa? Qual é a conexão dessas duas mitzvot? Olha que interessante. Quando a Torá ela manda você espantar a mãe passarinho, o que a Torá quer com isso? Você pegar um passarinho com as próprias mãos é impossível. Quer dizer, a gente conhece todas as armadilhas que tem, aquela caixinha que você coloca um graveto e você puxa o fio e cai a caixa e prende o pássaro, ou vários tipos de gaiola, que quando o passarinho entra, a gaiola fecha. Existem muitos meios de você caçar um passarinho, mas com as mãos a gente sabe que é impossível. O único jeito de pegar um passarinho com as mãos é se ele estiver morto, mas um passarinho vivo você não consegue pegar com as suas mãos. Tem uma exceção. O passarinho, a mãe passarinho, ela faz uma Messirut Nefesh, ela dá a vida dela para proteger os filhotes. Então, você sim conseguiria pegar a mãe passarinho quando ela está protegendo os filhotes dela. Olha o que a Torá está falando. Não usa esse amor de uma mãe pelo filho como uma forma de prender esse animal. Isso é proibido. Usar um dos maiores amores que tem, que é essa Messirut Nefesh, uma mãe está disposta a dar vida pelo próprio filho, não usa isso contra o animal, porque seria um nível de arzariut, de crueldade. Saiba reconhecer esse nível de Messirut Nefesh que a mãe faz pelo filho, e, obviamente, isso conecta com a mitzvah de Kibud Aveim, a gente saber reconhecer o que os nossos pais eles fazem pela gente. A Messirut Nefesh, um pai, ele daria o que ele tem para comer para o filho. Se só tem comida para um, qualquer pai daria para o filho e ficaria sem comer. Então, a gente tem que saber reconhecer e agradecer todas as coisas boas que a gente recebe dos meus pais. E Baruch Hashem, eu tenho um Hakarat Tov muito, muito grande, um reconhecimento por toda a bondade que eu sempre recebi. E eu tenho certeza que tudo que eu fui, como a gente falou no começo do shiur da educação, se eu tenho algum bom traço de caráter e alguma coisa boa na vida, tudo isso é pela boa influência, Baruch Hashem, e toda a educação, e todo o carinho, e toda a Messirut Nefesh que meus pais sempre fizeram por mim. Só para a gente terminar aqui, não vamos conseguir ver muita coisa, como eu falei, precisaria de uns 8 shiurim aqui para a gente ver todos os assuntos dessa paraxá, mas tem agora a mitzvah de Ma'akeh. O que é essa mitzvah de Ma'akeh? É a mitzvah de construir um parapeito, construir uma proteção para que alguém não caia de um lugar alto. Então, a Torá fala, se você está construindo uma casa, você está fazendo uma construção nova e vai ter uma varanda nessa casa, mitzvah da Torá de você proteger essa varanda, porque alguém pode cair dessa varanda e Deus nos livre, a pessoa ela pode morrer. Mas aqui tem uma pergunta óbvia, a gente já sabe que nada acontece sem a Ashgahá, sem a supervisão de Hashem. Então, a gente sabe que se uma pessoa está decretada que ela vai morrer, ela vai morrer. E se está decretado que uma pessoa não vai morrer, ela não vai morrer. Não é o parapeito da varanda
que vai salvar a vida de alguém se já está decretado no Shammai. Então, para que serve eu construir o parapeito se isso não vai mudar os decretos de Hashem? Então, a resposta para isso é que Deus usa pessoas boas para mandar bons decretos para o mundo e Deus nos livre, Deus usa as pessoas que não são boas para mandar castigos e decretos que não são bons. Então, tem uma pessoa que realmente ela tem um decreto no Shammai que ela tem que morrer caindo de uma varanda. Então, se você cumpriu a mitzvah de Ma'akeh, você fechou todas as tuas varandas, o que Deus vai fazer? Com que essa pessoa vai para o teu vizinho que não cobriu as varandas dele, que não fechou a varanda dele. Então, quer dizer, esse decreto vai acontecer, mas Deus não vai te usar como uma ferramenta para aplicar esse castigo. Vai usar o teu vizinho que não cumpriu a mitzvah. Então, quando eu demonstro, fechando todas as coisas perigosas que eu tenho na minha casa, para que ninguém caia, uma criança, às vezes, até mesmo um adulto, é proibido, por exemplo, guardar uma escada quebrada em casa. Ah, eu vou guardar, eu sei que está quebrada e qualquer dia eu conserto. Você pode emprestar a casa para um amigo e ele vai subir na escada e vai quebrar quando ele estiver subindo, porque ele não sabia que estava quebrada. É proibido. Qualquer coisa que possa colocar a vida de alguém em perigo, a gente não pode ter isso em casa. E, só para ter um tempinho aqui, só para a gente terminar, mais um assunto, é proibido a gente fazer certas misturas na Torá. Então, que misturas? Tem a proibição de kilaim, é proibido a gente plantar vinho junto com trigo no mesmo campo. Também é proibido você colocar no mesmo arado um boi e um burro. Então, não precisa ser só boi e burro. Misturar animais, cada um tem características diferentes, tem forças diferentes. É uma crueldade você juntar animais que trabalham de forma diferente. Um vai sobrecarregar o outro, um vai machucar o outro, e isso é crueldade com os animais. Então, aqui, mais uma prova que a Torá ela sim ensina a gente a ter cuidado também com o meio ambiente. Isso não é uma novidade, como se as pessoas acham que descobriram a América, falando hoje em dia de meio ambiente, de cuidado com os animais. A Torá já fala sobre isso, mas temos que tomar cuidado para não ir para o outro extremo. As pessoas hoje em dia amam os animais e não amam os seres humanos. Isso também é algo muito grave. E, por último, a proibição de shatnez, que é misturar lã com linho. E a gente, Bezrat Hashem, deve tomar cuidado com as nossas roupas. Muitas vezes os ternos têm que ser verificados para ver se não tem mistura, que às vezes na costura, às vezes tem pontos específicos do terno que se costuma usar, às vezes essa mistura de lã e linho. Então, é o costume da gente fazer verificação de shatnez para ter certeza que o nosso terno não tem essa mistura que espiritualmente causa coisas negativas para o ser humano. Então, Bezrat Hashem, conseguimos ver aí alguns assuntos importantes, mas para quem puder dar uma passada geral aqui na Parashá, tem muitos outros assuntos importantes e bonitos com mensagens para a nossa vida. Shabbat Shalom.